Glórias a Deus, mil vezes glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Levante as suas mãos, por favor. Dirija agora as suas orações ao alto. É de lá que vem o seu socorro, meu irmão. É de lá que nessa manhã vai vir a inspiração, vai vir também a revelação. É do alto. O Senhor diz para nós que se o homem não receber do alto, ele não pode ter nada. Então é de lá, é por lá que começa todas as coisas aqui em nós. Então nessa manhã, queridos, renda-se à presença do Espírito de Deus nesse lugar. Renda-se à presença do Senhor Jesus nesse lugar. Ele é o exaltado, Ele é o adorado, Ele é o reverenciado, Ele é o amado, Ele é o querido, Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia. Tem uma nota de gratidão no seu coração. Então, por favor, não fique de boca fechada. Não fique de boca calada, irmão. Eu aprendi pela palavra de Deus, queridos, que se há uma chave que abre portas, chama-se gratidão. A oração de ações de graças, irmão. A oração de ações de graça é a chave que destrava todas as coisas, que abre portas, que faz com que milagres incríveis aconteçam da parte de Deus, quando nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo diz, através dos Colossenses, que nós devemos ser sempre agradecidos. Em tudo, dai graças, diz o Senhor. Em tudo, em toda e qualquer situação. Nós não devemos estar dando graça por tudo, porque nem tudo que nos acontece vem de Deus. Mas em tudo que nos aconteça, irmão, nós não vamos perder o foco. Nós sabemos quem é a porta, nós sabemos a saída, nós conhecemos quem é o provedor, nós reconhecemos quem é o autor e o consumador da nossa fé, que nos põe para cima, que nos tira, que nos tira das condições que a vida, as circunstâncias e até mesmo o inferno quer nos prender. Essa é uma boa hora de você agradecer mais uma vez. Nada, nada poderá nos separar. Isso, diga isso de todo o coração. Diga de todo o coração. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Aleluia. Nada poderá nos separar. Ei! Está esquentando, irmão, vamos lá. Põe mais lenha nesse altar, meu filho. Aleluia, aleluia. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor. Nessa manhã exaltamos o teu nome, Senhor. Nós construímos nesse lugar um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Seja engrandecido, ó Deus da nossa salvação. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso louvor. Que chegue às tuas narinas como um aroma suave, como um perfume que te agrada. Oh, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, muito obrigado. E a propósito, vocês estão muito bonitos hoje, tá? Isso serve para você também.
Louvado seja Deus. Podem sentar, meus amados. Estamos em uma manhã de ensino, escola bíblica dominical. E se você não acompanhou as 2 últimas semanas, eu recomendo a você que vá ao YouTube e veja as ministrações. O pastor Abraão ensinou aqui pela manhã a respeito da oração em línguas. E se você quer conhecer mais sobre a oração em línguas, os livros já foram mencionados, está com 50% de desconto, irmão. E eu digo a você, é muito bom que você compreenda as bases da doutrina a qual você está inserido. Nós não podemos, irmãos, falar daquilo que a gente não conhece. Amém? Mas é muito bom você estar preparado para você falar a respeito das bases doutrinárias do ministério que você faz parte. Nós cremos na oração em línguas. Nós cremos no resultado da oração em línguas, a prática da oração em línguas como um devocional. E o pastor Abraão Pessoa falou sobre isso no domingo retrasado. E nossa irmã Juliana falou com muita propriedade a respeito do Espírito em nós. A importância de reconhecer que Ele está em nós, confessar isso constantemente. Porque a confissão, irmão, traz também a possessão. Não sei se você sabe, mas a confissão antecipa a posse. Quando a gente confessa o que a palavra diz que nós possuímos, isso antecipa aquilo que nós temos por direito. Amém? Então, no domingo passado ela falou e exemplificou aqui muito bem como essa comunhão se estende, né, depois do reconhecimento de que o Espírito de Deus está em nós, como ter um diálogo constante e um diálogo onde tem a fala e tem a hora de falar, a nossa parte de ouvir a palavra. Ela deu aqueles exemplos, se você não lembra, maravilhoso, que o Espírito de Deus falava com ela, pega esse trem, e ela falava, meu Deus, pegar um trem é difícil, mas enfim, pega esse ônibus, né? Então, eu não vou contar tudo para você ter que ir para o YouTube assistir, porque está maravilhoso, ok? E hoje pela manhã eu fiquei com a incumbência de falar não menos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas falarmos sobre a unção. Então, dura coisa, Maneco me deu para falar, mas eu vou tentar não atrapalhar o Espírito Santo nessa manhã, e eu gostaria que você lesse comigo Atos 10, 38. Atos 10, 38 é um texto muito conhecido de todos nós, mas eu quero que você olhe para a palavra onde a Bíblia nos relata como o apóstolo Pedro chegou na casa de um centurião chamado Cornélio, e ao adentrar a casa de Cornélio, que era um gentio, um grego, romano, e a Bíblia diz que Pedro fica admirado quanta gente está naquele lugar, os familiares, os parentes e as pessoas mais íntimas de Cornélio foram convidadas para ouvir Pedro ministrar. E aí Pedro se admira, mas reconhece que em todo lugar onde as pessoas temem ao Senhor, diz que Deus os assiste, Deus fala com eles. Certamente aquele momento em diante estava ali quebrando as arestas em Pedro, que ele, como um homem muito religioso judeu, ele não se associava, não se misturava com os gentios. Se você lembra bem, ele estava na casa de um outro Simão, chamado Curtidor, na beira da praia. Teve uma visão de um lençol baixado pelas 4 pontas, que trazia todo tipo de animais dentro dele, e uma voz que falava com ele, Pedro, mata e come. Mas ele refutava aquela ideia, aquele pensamento, e até mesmo aquela voz que falava, dizendo, eu nunca comi nada imundo. Porque o judeu acredita que ele se transforma naquilo que come. Então Deus estava dando a ele uma revelação de que aqueles animais também agora simbolizavam as pessoas do mundo todo, aos quais os judeus rejeitavam e chamavam, lembra de a mulher cananeia ser tida como cachorrinho? Jesus não chamou ela de cachorro, Jesus estava reprisando ou repetindo o que os judeus diziam das outras pessoas, das outras nações. Eles
considerava a nós, eles nos consideravam como cães, às vezes até cães domésticos, mas é assim que o judeu pensava. Um imundo, não tínhamos parte com Deus, aliança com Deus, e dentro de um certo sentido nós não tínhamos parte com Deus, ok? Mas aí Deus mostra a Pedro, por revelação, que daquele momento em diante, a sua graça, a sua salvação estava se estendendo aos gentios. E aí Pedro entende na casa de Cornélio que Deus agora está falando com um gentil, e ele fica admirado, mas enfim, em Atos 10, 38, aí Pedro vai abrir a boca e vai contar. Verso 36 é o contexto, ele diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E verso 37 ele diz: se vocês conhecem a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu, fala comigo, ungiu. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, diga comigo, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse texto é rico, ele é milionário em informações para nós, irmãos, mas eu pretendo resumir o máximo aqui para vocês, onde a Bíblia está mostrando que Pedro diz que os gentios já conheciam isso, eles sabiam disso, eles foram testemunhas de que aconteceu isso. Um homem chamado Jesus de Nazaré tinha recebido sobre ele uma influência, um poder, uma capacidade que era sobre-humana, era sobrenatural. Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro, filho da Maria, seus irmãos fulano, cicrano e beltrano estavam lá, e também todas as suas irmãs moravam lá com ele, isso está em Atos 13, 55, e era uma pessoa como qualquer outra. As pessoas se admiravam de onde vem tanta sabedoria, tanto conhecimento. Em outras palavras, queriam dizer que linha teológica, que faculdade teológica ele cursou, porque não soubemos que ele passou por esse treinamento. De onde lhe vem todo esse poder? Em alguns momentos diziam: como ele consegue falar com tanta autoridade? Então percebe-se que sobre Jesus havia algo fenomenal, sobre-humano, sobrenatural. Não era normal o que acontecia com Jesus, acontecer com qualquer pessoa. E isso, irmãos, Pedro diz que é porque Deus ungiu. Diga mais uma vez, ungiu. Ungir, irmãos, no Antigo Testamento, era pegar objetos considerados sagrados e untar ou molhar. Eu vou usar o exemplo das mulheres que fazem bolo, pega a forma de bolo e tem que untar, né, com uma margarina, com algo dessa forma. Então aquilo chama-se ungir. Fazia-se isso com os objetos. Em Gênesis capítulo 31, eu vou mostrar para você, fazia-se com coisas, fazia-se até com pedras. Em Gênesis capítulo 31, nós vemos Jacó, depois que teve um sonho, dormia ele com uma pedra embaixo da sua cabeça. Depois que ele acorda, ele tem uma visão, que é uma escada, que ele toca os céus, adentra os céus e toca o chão. Diz que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada, e ele nomeou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Mas ele fez algo interessante, aquela pedra que ele dormiu com a cabeça, a Bíblia diz que ele entornou um azeite. Ele pega a pedra e ele unge a pedra. Ele derrama bastante óleo de azeite sobre aquela pedra. E por fazer isso, a sua Bíblia vai dizer que Deus aceitou, vamos dizer, aquele ritual de Jacó como algo sagrado, como algo que apontava, pastor Moacir, para um futuro, onde essa simbologia agora se tornaria uma realidade. Então, aqui em Gênesis 31, no verso de número 13, o Senhor disse assim: eu sou o Deus de Betel.
onde tu ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, então levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. O próprio Deus, repetindo, irmão, o próprio Deus aqui aceitou o que Jacó fez como um ato profético. Sabemos hoje, irmãos, que a rocha da nossa salvação é Cristo. A rocha que nos dá descanso, a rocha, irmão, que traz para nós a paz. Jacó tinha dormido, tinha encontrado sossego, tinha encontrado paz, descanso com a cabeça numa rocha. Mas a Bíblia diz que a rocha, que é Cristo, é quem traz essas coisas em uma realidade superior, muito maior do que apenas uma noite de sono, de descanso e de paz. Amém, queridos? Então o que Jacó estava fazendo era uma simbologia do que Deus um dia faria com seu filho. E Atos 10, 38 está dizendo assim: Deus ungiu, untou Jesus de Nazaré, não era qualquer Jesus, era o de Nazaré, e diz que estava sobre ele o Espírito Santo e o poder de Deus. Preste bem atenção, irmão, o Espírito estava lá, mas havia também poder de Deus, para ele andar por toda parte. E eu gosto dessa versão que diz assim: andar por toda parte fazendo o bem. Então daqui nós tiramos mais uma lição, é de que o Espírito de Deus, ele vem para nós no novo nascimento, nos sela como propriedade de Deus. Esse Espírito é a garantia, é o penhor de que somos essa propriedade, porque diz que Cristo voltará e é Ele quem vem abrir esse selo que nos preserva para Ele. Amém, querido? O Espírito Santo é essa garantia, não é um vento, não é um sopro, não é como algumas pessoas dizem que é apenas sei lá, uma coisa, né? Não é uma coisa. Antigamente eu dizia, uma coisa dizia para mim não fazer essas coisas. Essa coisa eu descobri depois que era o Espírito de Deus me guiando por dentro, mas eu não conhecia. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas enfim, a palavra mostra para nós claramente, irmãos, que Jesus Cristo, ele tendo essa capacidade, vamos chamar assim, esse poder sobrenatural, ele estava limitado a agir na terra, em nome de seu Pai. Se não, veja a Bíblia dizendo, ele estava ungido com o Espírito Santo e com poder para andar por toda parte, só para fazer o bem. Diga comigo, fazer o bem. A lição que tiramos aqui, vindo o poder, vindo o selo do Espírito Santo e vindo o poder sobre, irmão, esse poder não é para oprimir, esse poder, irmão, não é para se exibir, esse poder, irmão, não é para chamar atenção para si, esse poder é para repartir, compartilhar, o poder para ajudar, para auxiliar, é para o bem do outro, nem para si próprio é. Amém, querido? O poder em si. Não quer dizer que você não pode orar por você. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você não deve usurpar dessa graça de ser cheio, batizado com o Espírito Santo. Ok? Então a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Diga mais uma vez, fazendo o bem. Hoje pela manhã eu quero que você entenda, se você não é batizado com o Espírito Santo, que isso é um bem reservado para você, está preservado, é seu, é um direito. Não renegue, não diga eu não quero, porque certamente ouviu ou foi ensinado, ou viu alguma coisa estranha por pessoas, né, batizadas com o Espírito Santo, e isso trouxe um temor para você. Mas eu quero lhe dizer que é um bem que vem nesse pacote do batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas, esse poder de Deus que se manifesta no nosso meio. Amém? Então, Jesus andou por toda parte fazendo o bem, ele estava limitado. Eu não consigo entender como pessoas dizem, olha, Jesus quebrou a perna do crente, Jesus fechou a porta de emprego, Jesus pôs na moinha, pôs no estreito, pôs no prumo. Ele não pode, segundo a minha Bíblia e a sua Bíblia, ele não pode, irmão, nos ferir, ele não pode, irmão, nos machucar, porque a procuração que ele recebeu do Pai, vamos chamar assim, essa procuração está escrito lá, meu filho, você vai andar por toda parte, mas você só pode fazer o bem.
E entre esses benesses que nós recebemos está ser livre do diabo, das opressões do diabo, das doenças do diabo, porque diz que ele, Cristo, com esse poder e o Espírito Santo, curava, libertava todos os oprimidos do diabo. Então aqui nós tiramos mais outra lição: opressão, doença, miséria, escassez, fome, perigo, espada. Aleluia! Todas estas coisas nós ficamos livres, irmão, por causa do poder de Deus que nos assiste, o poder de Deus que nos faz bem. Pastor Abraão falou no domingo retrasado sobre a oração em línguas como devocional e edificação de si mesmo. Orar em outras línguas como devocional constrói dentro de nós um edifício, é isso que a Bíblia chama, edificar-se no Espírito. Judas disse, edificando-vos no vosso espírito, orando em outras línguas. Amém? Então eu quero aqui mostrar para você, irmão, que o batismo com o Espírito Santo, ou essa influência, esse poder do Espírito Santo, não ficou apenas em Jesus Cristo. A propósito, ele mesmo, Jesus, disse para nós: quem crê em mim, fará as obras que faço. Isso já seria, irmão, aterrorizante. Concorda, irmão? Isso já seria aterrorizante. Para mim é aterrorizante. Jesus diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço. Eu fico olhando assim e dizendo, santo Deus, tem de misericórdia da minha vida. Mas Jesus disse que existia uma regra para fazer o que ele fez. Ele disse, crê em mim. E crer, irmão, é diferente de ter fé. Crer é você aceitar como verdade o que você viu ou ouviu. Isso é crer. Se você viu e ouviu isso da palavra dizendo para você, ei, se você crê em mim, você fará o que eu faço. Se você aceitar isso como verdade, dar crédito, afirmar, isso é a verdade. Então você está habilitado como candidato a fazer o que Cristo fez. Agora, a capacitação para fazer, irmão, é algo que está já nos dado gratuitamente. Porque Jesus diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores do que essa fará. Meu Deus, se as primeiras para fazer o que ele já tinha feito era temeroso, e fazer maiores. Mas ele disse a condição para isso acontecer. Ele disse, é porque eu vou para o Pai. Essa é a condição que Jesus disse que nós iríamos fazer o que ele fez, e até maiores coisas do que ele fez. Ele disse, é porque eu vou para o Pai. Quantos aqui acreditam que ele já foi para o Pai? Você crê nisso mesmo, filho? Porque se crê mesmo nisso, irmão, então essa capacidade, essa habilitação, esse poder sobrenatural, sobre-humano, que nós chamamos nessa manhã de a unção, ser ungido, capacitado, enviado, comissionado, autorizado, vai acontecer com você. Porque Cristo disse, amém? E a única condição é essa: eu vou para o Pai. Eu tenho certeza que Ele foi. Eu tenho plena certeza que Ele foi, irmão, porque as coisas que Ele disse que aconteceria a partir daí, tem acontecido na minha vida, tem acontecido na sua também. Eu tomo conhecimento de tantas coisas que acontecem, de gente que é usada num poder sobrenatural, extraordinário, até inacreditável. Eu fui ler as biografias de Smith Wigglesworth mais uma vez, para crer mesmo que ele ressuscitou 23 pessoas. Uma pessoa disse aleluia. Eu acho que eu senti uma pontinha de inveja aqui. 23 pessoas ressuscitaram. Por meio, vamos dizer assim, do poder de Deus através da vida desse homem. O que fez esse homem ser o que ele foi? Ele cria, irmão, na palavra com unhas e dentes. Ele não se limitava a teologias, a filosofias, a pensamentos de qualquer que fosse os pensadores e reformadores cristãos. Não se prendia a isso. Ele dizia, está escrito, eu creio. Se está escrito, eu creio.
E isso, irmão, fazia dele um habilitado, um capacitado para Deus usá-lo. Então, se eu e você não tivermos dúvida, se eu e você, irmão, não deixarmos que a incredulidade roube a verdade da palavra, se dermos crédito para ela, vai acontecer comigo e com você a mesma coisa que aconteceu com Smith Wigglesworth. Não me peça para falar esse nome mais uma vez, não, que eu não vou falar. Amém, amados? 23 pessoas ressuscitaram, meu Deus do céu. Mas você diz, mas eu sou muito novo para fazer as coisas que Jesus disse que eu posso fazer. Interessante. Jesus, aos 12 anos, foi encontrado por seu pai e sua mãe no templo, porque fazia 3 dias que não o achava, e quando o encontram, a mãe chega e diz, você não sabe que estava dando preocupação ao seu pai e a mim? 12 anos de idade, Jesus disse, e a senhora não sabe que eu já deveria estar tomando conta das coisas do meu pai? Não vem dizer para mim, eu sou novo demais, irmão. 12 anos já tinha consciência. Tem um chamado, eu nasci para isso, foi para isso que eu vim. Quando eu e você passamos vamos dizer assim, a explorar essa consciência de que no novo nascimento, irmão, o Espírito de Deus vem habitar em nós. E este Espírito vai nos habilitar a conhecer mais a Deus pela sua palavra e pela comunhão com Ele. Esse mesmo Espírito, Ele virá sobre nós, irmão, para nos habilitar, capacitar a fazer essas coisas que ultrapassa o comum, o normal, o natural. Eu lembro quando pastoreava a igreja em Petrolina, 2005, mais ou menos, né, princesa? Guto, o apóstolo Guto, o apóstolo Bud e Mama Jen foram nos visitar. Fizemos um acampamento. E eu lembro que Guto me chamou num canto assim, na hora do almoço, e falou, meu irmão, você tem até uma palavra boa, explica bem as coisas, mas não tenha medo de pôr as mãos sobre as pessoas, não. Ouse colocar as mãos sobre as pessoas, porque uma palavra boa, uma boa dialética, expressasse bem, está cheio de gente fazendo a mesma coisa aí. Agora você precisa ser um diferencial, irmão, porque Deus te chamou para isso. Olha, primeiro momento deu um frio aqui dentro, falei, vala-me Cristo Jesus, se eu botar a mão e não acontecer nada, meu Deus, isso... Mas aquele homem, aquela autoridade estava reconhecendo, ele estava vendo algo que eu não via. É assim, muitas vezes nós não nos vemos fazendo, irmão. Graças a Deus pelos nossos líderes, graças a Deus, eu não sei como é que a pessoa diz, eu estou congregando em casa. Você não está congregando coisa nenhuma, porque congregar, filho, é estar junto, é estar perto, é se submeter. É ouvir a sua liderança, e aqui eu já faço um alerta, todos vocês que servem nessa igreja sede, todos vocês precisam andar muito próximo, muito junto, quase relando no pastor Tiago e na irmã Juliana. Tem que estar tão junto, mas tão junto, que se eles apenas pensarem para a direita, todo mundo para a direita. Não quer nem saber por que foi para a direita. Sei que vai acontecer alguns que vai dizer, por que foi para a direita? Eu não quero saber não, ela foi, a gente vai. Amém, queridos? Elias, fica aí que eu vou para Gilgal. Eles, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não deixo você por nada. Onde você for, eu vou. Você pousa, eu pouso. Se você come, eu como. Se você não come, também não como. Mas uma coisa eu faço, eu não vou te deixar. Eu amo esse texto porque a Bíblia diz que Eliseu determinou-se a seguir Elias. Sabe que isso é coisa que a gente tem que fazer? O líder não deveria estar implorando a nós, irmão. Ô irmão, você pode fazer isso? Ô minha irmã, será que você poderia vir? Não, rapaz. Esteja tão perto, mas tão perto que você vai ser o primeiro a ser lembrado. E Guto disse para mim, irmão, você até fala bem, se gesticula também, às vezes até se descabela, mas tudo bem. Mas ouse pôr as mãos. Creia para você pôr as mãos sobre as pessoas, irmãos, isso será o diferencial. Daquele dia em diante, Cortês, toda vez que tinha um culto na igreja, eu dizia, tem alguém aqui sem batismo com o Espírito Santo? Por dentro de mim era um frio. A minha mente dizia assim, vai passar vergonha.
Mas eu ia na palavra daquele homem. Eu ia na fé, na crença, irmão, de que Cristo me habilitou para fazer aquelas coisas. E eu passei a pôr a mão sobre as pessoas. E era pôr a mão e a unção vinha, o poder vinha. Era algo que eu mesmo ficava admirado. Deus do céu, o que foi que eu fiz? E aí comecei, filho, a ter revelação. Palavra de sabedoria e de conhecimento começou a brotar. Eu digo, meu Deus do céu, um dia eu estava ministrando. Eu morei aqui bem perto da sede. E meu vizinho estava se convertendo. Eu fazia os cultos na frente da minha casa, juntava os vizinhos que podiam, outros fugiam 5 horas da tarde para nem ouvir a gente pregar. E eu lembro que eu estou lá pregando e uma dor na minha perna direita, aqui, bem aqui na rótula, né? Para os paraibanos é na bolacha do joelho, né, meu filho? E essa dor na rótula, e eu estou lá pregando e a perna doía na rótula, meu Deus, aí acabei logo o culto, terminei, estou juntando as cadeiras, mas meu vizinho, aí o vizinho chega mancando. Mas irmão, quase que eu não venho para o culto hoje, rapaz. Para ficar em pé aqui era complicado, porque teve um momento ali que a minha rótula, ela doeu tanto. Quando ele falou a rótula, eu falei, vala-me Cristo Jesus. Santo Deus. Aonde, irmãos? Aqui na rótula. De qual perna? Direita. Digo, Jesus, né? Olha, eu fui para casa, eu digo a vocês, triste, eu chorei, entrei no banheiro e falei, Senhor, será que tu estava mostrando aquele homem para eu orar por ele curar, e as outras pessoas iam ver isso, e a fé de outras iam ser edificadas, e eu falhei nisso. Mas aí eu fiz um juramento, eu disse, Senhor, as próximas vezes que isso acontecer, eu não vou ficar calado não. Eu vou dizer, eu não vou nem perguntar, eu vou dizer, tem alguém aqui assim? Eu disse para ele, eu não vou perguntar, eu vou dizer tem. Parece loucura, irmão. Em alguns momentos que eu falo isso, em sala de aula, às vezes, depois da aula, né, ou em algumas igrejas que eu vou, dá um gelo na plateia, as pessoas ficam assim, olhando comigo e dizem assim, o que será que ele está dizendo? Será dizendo? Mas, meu filho, ao final, vem sempre um agente secreto depois dizer, era eu, pastor. Falei, infeliz. A vontade de dar uma imposição de braço nesse miserável. Por que tu não falou logo, cara? Por que tu não disse lá? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai nos envergonhar? Está escrito na palavra dele, Jesus disse, aquele que crê em mim não será confundido, não será enganado. Aleluia. Amém, irmãos? Eu fazia escola de ministro, vindo de Petrolina para cá, 700 e tantos quilômetros. Viajando, pastor Moacir, olha, teve uma hora que eu digo, Senhor, me ajuda, porque eu estava lendo aquele livro, Planos, Propósitos e Práticas, eu recomendo a você também adquirir um hoje. E eu estava lendo, e Kenneth Hagin pergunta, quando você chegar na eternidade, o que é que você vai apresentar para Deus? Porque ele vai dizer assim, o que você fez com o que eu te dei? Aí eu comecei a chorar dentro do ônibus, eu digo, Senhor, me ajuda, eu sei que não é em vão eu estar indo e vindo assim. É 12 horas dentro de um ônibus, eu não faço nada. Eu só faço ler, dormir e comer. Não, eu tenho mais para fazer. Para que eu falei isso, meu filho? Passando de Cabrobó, não sei se vocês sabem, mas para aquelas bandas, é perigoso andar para lá. Então os ônibus se encontravam em Cabrobó, 5, 6 ônibus, e iam em comboio até Petrolina, porque havia muitos assaltos. E aí eu estou naquele ônibus, aí chega um determinado momento, aquele comboio apaga todas as luzes e eu estou lá. E eu olho para o meu lado esquerdo, aqui eu estou no corredor, tem um camarada lendo a Bíblia com a luzinha de leitura ligada. Aí eu olhei assim para ele. Aí o Espírito disse, pergunta para ele se ele está entendendo o que está lendo. Jesus, misericórdia. Eu levantei o braço aqui, me virei para o cara e falei, você está entendendo o que está lendo? Ele falou, não, assim, essa Bíblia não é minha não, essa Bíblia é do crente que está dormindo aqui. Eu peguei a Bíblia aqui só porque eu estou sem sono, não sei o quê. Eu digo, é mesmo, mas você vem compreendendo o que está lendo? Não compreendo, estou muito compreendendo não, porque assim, eu digo, e você, vai para a igreja com ele? Não vou não, rapaz. Assim, ele me chama muito, sabe, mas eu sou uma pessoa muito, muito brava, muito esquentada, sei lá, tem um sangue nos olhos. Olha a conversa dentro do ônibus, bem caladinho, tudo no escuro, só eu e ele conversando, cochichando. Aí eu falei, você me lembra muito um personagem da Bíblia. Aí ele falou, o quê? Puf, captei a atenção dele. Estou te ensinando a evangelizar, tá certo?
captei a atenção dele, prendia. Falei, você parece tanto um personagem da Bíblia. Um homem chamado Simão, sangue no olho, falava o que queria, não levava desaforo para casa. E ele dissesse, sou eu mesmo. Eu fui dando as características de Simão antes de se tornar em Pedro. Falei, mas Cristo mudou a vida dele. Quando ele se encontrou, teve um encontro real com Jesus ressurreto, Jesus vivo. Não o Jesus apenas histórico, mas o Jesus real. A vida dele mudou. E ele pode mudar a sua vida também, meu amigo. Rapaz, quando eu peguei no braço do cara. Para que eu peguei no braço do cara? Eu toquei nele, ele fez... foi pior. Esse homem começou a berrar dentro do carro. O motorista deu um freio de arrumação. Acendeu as luzes. 2 soldados de polícia à paisana dentro do ônibus. Eu digo, calma amigo, eu sou pastor, calma, eu estou orando pelo rapaz. E o cara, Aí o crente que estava dormindo acordou, eita, Jesus te visitou, aleluia. Um culto pentecostal, dentro de um ônibus indo para Petrolina. Eita, Jesus te visitou, e o crente, xalalalala. Só toquei num homem, mas eu toquei crendo, irmão, que Cristo disse que eu podia ser usado. Eu peguei nele, meu irmão, crendo que Cristo ia entrar nele, que aquela palavra, irmão, ia salvar ele, aleluia. E essas coisas, irmão, não está disponível apenas para mim, para poucas pessoas, está disponível para você. Deus espera que você seja exatamente esse referencial lá na sua casa, lá na sua escola, na sua faculdade, no trabalho. Eu fazia musculação, vocês percebem, né, que eu faço musculação. Doido para ficar como o pastor Moacir, mas enfim. O meu instrutor, o cara chamava-se Jamanta. Olha o tamanho do cara. Camisetona cavada. Para cima e para baixo, não fazia nada, não pegava peso de nada. O cara daquele tamanho falava, meu Deus, e eu... Só que eu chego uma manhã, o tal do Jamanta está murcho. Falei, que houve, Jamanta? Sei lá, rapaz, acho que um mosquito me picou. Falei, um mosquito derruba tu, Jamanta? Desse tamanho derrubado por um mosquito, cara? Pois é, dores pelo corpo, estou todo moído, pai, febre. Falei, Jesus, e agora? Eu falei, Jamanta, vem cá. Tirei ele aqui do salão, levei num cantinho e falei, Jamanta, eu sou crente. E Jesus Cristo disse que tinha uns sinais para seguir os que creem. E os sinais eram assim, Jamanta. Impor as mãos sobre quem está doente. E Cristo curaria as pessoas. Jamanta, você quer receber a cura agora? Quero. Eu digo, fecha os olhos, Jamanta. Meu filho, para eu chegar na cabeça do Jamanta, eu na ponta dos pés. Mas eu fiz. Eu digo, vou pagar esse mico, mas na cabeça do Jamanta. Eu falei, Jesus, eu te dou graças, porque tu ressuscitaste. Eu te louvo porque tu está aqui nesse lugar. E Jamanta vai saber que tu está vivo. Meu filho, foi eu falar isso, ele... Aquele camarada tremia mais do que vara verde. Suava que só pano de cuscuz. Não dá para cortar isso não, né, meu filho? Mas tudo bem, já foi. Essa linguagem paraibana é complicada, né? Ao término, o homem fez, ué, o que foi que houve? Eu disse, Cristo está aqui, meu filho. Viu que ele não é uma religião, que ele está vivo? Dá a mão, Jamanta. Aceita Jesus? Aceito. Recebe-o como teu Senhor e Salvador. Recebo. Pronto, foi salvo. Saí da academia. Ainda vou voltar. Amém. Mas eu quero aqui, irmão, encerrar com um texto. Teria muita coisa para se falar hoje, o tempo não dá. Mas eu recomendo a você, matricule-se no Rema. Estude no Rema.
Um material didático da melhor qualidade, preparado para todos nós. Olha quantas coisas nós poderíamos aqui falar, e eu quero citar rapidamente as características da presença do Espírito Santo no interior da vida do cristão. A primeira coisa é que há um testemunho de Cristo dentro de cada um que nasceu de novo. Já existe um testemunho, você não precisa, irmão, estar esperando ser habilitado, ou se a sua denominação diz que você só pode evangelizar depois de um curso de 6 meses. Não. O gadareno, irmão, não tinha 1 hora de convertido. 1 hora de convertido o gadareno não tinha. Ele queria ir com Jesus, como que dissesse assim, deixa eu me preparar mais. 1 hora só de aula demonstrativa do rema que o Senhor trouxe para mim aqui em Gadara. Ainda é pouco, fiquei com um gostinho na boca. E quando ele quer entrar no barco, Jesus disse, não senhor, pode voltar. Você já está pronto. E ele disse, veja o que Jesus disse, volte e diga para os seus como Deus foi bom com você. Fale da bondade de Deus, meu filho. Você não consegue evangelizar dizendo que o camarada vai para o inferno porque não usa a mesma roupa que você, porque não usa isso, porque não usa isso ou não usa aquilo outro. Você não ganha ninguém condenando as pessoas. Jesus não veio para condenar, veio para salvar, libertar. Amém, irmão? Eu lembro da minha esposa, na primeira igreja que fizemos parte, em 1990, um dia terminou o culto, ela afundou na cadeira, e eu digo, minha filha, para onde vai? Ela disse, estou morto de vergonha. O pastor falou, nem lembro o que era, não estava falando nada sobre roupa de uso e costume, mas ela usava uma blusa de costa nua. Ela disse, o Espírito de Deus me convenceu que meu corpo é santo e eu nunca mais vou expor ele. Não está falando nada sobre roupa, uso e costume, mas o Espírito convence as pessoas, irmão. É tão bom estar num lugar onde o Espírito nos convence, onde não há condenação, onde não há imposição, regra dura. Paulo chama isso de dura acepção do corpo, lá em Colossenses 2:20. Amém, irmão? 28, melhor dizendo. Então veja o que a apostila do Rema nos ensina, que há uma unção dentro de cada um que nasceu de novo para testemunhar. E esse Espírito, irmão, que está em nós, ele testifica também que nós somos filhos de Deus e não apenas servos de Deus. Somos servos sim, mas numa condição de filho. Nós servimos como Eliseu serviu a Elias, que ao final dos seus 20 anos servindo a Elias, quando ele vê que Elias é tomado por aquele redemoinho, o grito que sai da boca, vindo do coração de Eliseu é, meu pai, meu pai. Ele não gritou meu pastor, profeta, não, ele disse meu pai, porque ele servia a Elias como filho. É por isso que Eliseu disse, eu quero a porção dobrada da unção que está sobre você. Elias disse, dura coisa tu pediste. Por que dura coisa, irmão? Porque temos que saber que essa porção, ou esta unção, é algo precioso. Nós devemos zelar por isso, nós devemos preservar isso. É valioso, Cristo confiou a nós esse poder para fazer o bem. Amém? Então ele disse, dura coisa você pediu. Mas Elias fez um último teste com Eliseu. E Deus faz teste conosco, irmão, para saber até onde a gente vai. Elias disse assim, se você me ver, quando eu for tomado, você recebe o que você pediu. O que ele tinha pedido? Porção dobrada do Espírito. Por que porção dobrada? Você precisa entender que a Bíblia fala sobre a herança dos primogênitos. Os primogênitos, Roberto, o primogênito sempre recebia porção dobrada do seu pai. Eliseu diz para Elias, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Mas ele não era filho de Elias. Mas a Bíblia também dizia que o servo que servir bem, ele toma o lugar do filho que o pai não teve. Lembra de Abraão dizendo para o Senhor, Senhor, como será isso? Já que o meu herdeiro, o herdeiro da minha casa é meu servo Eliezer ou Eliezer de Damasco. Abraão disse para Deus, olha, eu acho que o senhor está enganado, o senhor está dizendo que eu terei herdeiros legítimos para doar, deixar as minhas coisas para ele, mas eu sei que a regra é essa, meu servo na minha casa, que me serve como filho, é ele que recebe tudo. Deus disse, não vai ser ele não, vai ser o que nascerá de ti e de tua mulher. Amém, queridos? Então Eliseu pediu o que era, vamos dizer assim, legal.
Não pense, irmão, que pedir o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa ilegal. Ela é legal, está num direito. Você como filho, você tem direito a receber essa porção dobrada. O que significa porção dobrada? Você recebe o Espírito quando nasce de novo, mas você recebe o revestimento do Espírito quando você se entrega ao Espírito de Deus para ser usado por Ele. Você recebe uma porção dobrada do Espírito. Eu sei que tem gente que se satisfaz só em, não, já nasci de novo, não quero negócio do batismo com o Espírito Santo, não quero essas coisas aí, não, eu estou satisfeito, vou para o céu, pronto. Então você recebeu herança, mas há uma promessa de uma herança dobrada. Amém? Todo filho tem direito a isso. E nessa manhã, se você quiser receber batismo com o Espírito Santo, eu convido você a vir à frente aqui urgente, porque isso é uma coisa que é sua. Você é quem vai receber. O pacote está endereçado a você. Eu recebi minha porção, você recebe a sua? Se você nessa manhã quiser receber batismo com o Espírito Santo, tenho uma boa notícia para você. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1:21, ele diz: e aquele que nos ungiu é Deus. Então você não vai receber uma coisa de homens hoje, você vai receber diretamente do próprio Deus. O próprio Deus dará a você essa porção. Aleluia. Cadê você? Não se envergonhe não, meu filho. Amém? A palavra de Deus tem muito a nos ensinar. E a Bíblia diz para nós, irmão, outra condição. A Bíblia diz que aqueles que receberam um dia o batismo com o Espírito Santo, falarem em outras línguas, diz a palavra que nós devemos nos encher. Não para sermos cheios apenas uma vez. Eu senti um arrepio quando oraram por mim. Quando eu nasci de novo. Foi uma sensação tão boa, saiu um peso dos meus ombros. Sim, essa é a primeira experiência. Há uma segunda experiência reservada para você. E essa segunda experiência, o apóstolo Paulo disse: enchei-vos. É algo que devemos fazer constantemente. Amém, irmãos? E como é que isso é feito? A Bíblia diz: falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, evitando que na nossa boca saia murmuração, lamúria, injúria, defamação e principalmente incredulidade. Amém? Porque senão a Bíblia diz que a gente pode entristecer, extinguir o Espírito Santo que está em nós. Então se evita essas coisas, irmão, nós somos candidatos. Amém, queridos? A Bíblia diz que característica daqueles que estão cheios aparecem em nós, como cantar sobrenaturalmente, dar graças sempre, e assim vai. Vemos na palavra de Deus, irmão, que a unção ela foi dispensada, ou ela veio de Cristo, que tinha os dons sem medidas, para o serviço. Pessoas que estão na igreja servindo e você diz: mas fulano eu conheci, hoje é pastor. É uma capacitação que veio do alto. Não foi ele quem quis, Deus o separa e coloca. Nós vemos isso Deus fazendo desde o princípio. Arão não tinha nada a ver com o que Moisés ia fazer, até que Deus diz: pegue seu irmão e unge ele, consagra ele, porque ele vai ser sacerdote. Amém? Então Deus escolhe. Deus falou para Elias: quero que você encontre Eliseu. Não era qualquer Eliseu, Eliseu filho de Zafate, e unge ele profeta no teu lugar. Então esse é uma vocação, é um chamado. Deus nos chama, mas veja, irmão, a gente já não nasce com o chamado. Esse chamado ele é despertado, ele é trabalhado. Eu vim descobrir, irmão, que eu era pastor no Rema, aprendendo pela palavra. Fui, meu Deus do céu, então essas coisas que estão em mim, essas características estão em mim. Um dia eu cheguei para o pastor Bud e perguntei: pastor Bud, o senhor acha que eu sou pastor? E ele, muito educado, muito fino, disse: eu é que sei, é. Você que tem que me dizer, rapaz. Mas pastor, o senhor não, pelo menos reconhece. Reconhecer eu reconheço, agora dizer que você é, meu filho, é você que tem que dizer. É você que tem que dizer, amém? Então, ele via, por exemplo, a unção em mim para ensinar, ele via a unção para pregar, e eu digo a você, irmão, a unção também está em você para curar, amém? E como podemos, irmãos, fazer com que essa unção, ela aumente na nossa vida? E eu começo a encerrar aqui agora. 3 coisas nós temos que fazer. Primeiro, se associar com quem tem unção. Amém, irmão? Não se associe apenas com quem tem conversa, não, filho. Se associa com quem tem realmente unção.
Aleluia. Vou dizer de novo. Não vai com qualquer um, irmão. Porque a associação traz outra coisa, chamada influência. Se você se associa com uma pessoa que é mau caráter, a influência do mau caratismo nela vai pegar em você. Sabia disso, irmão? Antes mesmo de me converter, eu abandonei meus amigos de farra, de cachaças. Eu abandonei. Mesmo sem ser crente, mas eu imaginava, rapaz, esse cara não é um bom exemplo para mim não. Ele não vai me levar para um bom caminho. E eu comecei a abandonar. Depois de crente, foi fácil para se desligar deles. Muito fácil. Porque eu aprendi, irmão, que a associação, o ambiente, traz a influência. E no reino de Deus, isso são, vamos dizer assim, as bases para a gente ter a unção aumentada. A associação, o ambiente e a influência. Amém? Eu lembro de meus filhos chegarem aqui em Campina Grande, Ícaro e Tassi, sem emprego. Eu falei, vai para o ministério. E chega lá, se oferece, fica lá. Vocês fiquem lá. Qualquer coisa que aparecer para fazer, diga, eis-me aqui, deixa eu fazer. Fulano, deixa eu fazer. Vai para lá. O Carroberto chegou e falou, não posso ficar com sua família, com seu povo aqui não, meu filho. Porque aqui só pode ficar quem é registrado. As pessoas registradas. Para o Ministério do Trabalho não vir aqui trazer problema para nós. Falei, manda eles assinarem um termo de prestação de serviço, voluntário, qualquer coisa. Mas deixa eles aí. Porque eu sabia, eu quero eles nesse ambiente. Eu quero eles nessa influência. Se eles estiverem lá só carregando água, só trazendo água para quem tem a influência, tem uma unção sobre eles, é tudo que eu quero. E eles estão lá servindo até hoje. Nossa filha mais velha com o nosso genro também estão lá em Petrolina, ficaram lá. Pai, o senhor vai ter que ir, mas nós vamos ter que ficar. Eu digo, fica, mas cola nesse menino aí. O pastor Edilson, cola nele, onde ele for, seja a sombra dele. Porque o que tiver nele vai passar para vocês. Esteja no mesmo ambiente, esteja na mesma influência, esteja roçando nele mesmo, coladinho nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, diácono. Eu fui diácono nessa igreja por mais de 6 anos. Mas eu nunca perdi a oportunidade de que Herênio ia pregar. Eu estou pegado no cós da calça de Herênio. Sou eu o diácono que vou segurar Herênio. Eu vou estar com Herênio para onde ele for. Tem hora que ele dizia, pai, tu não me larga não. Eu digo, quando você for eu vou, meu irmão, eu estou com você. Brad Fluke, se ele viesse, eu era o primeiro diácono. Meu filho, me bota lá na frente, eu quero estar junto com ele. A unção que você honra, a posição que você honra da liderança, irmão, é aquilo que você vai receber. Amém, irmãos? Eu não pedi, irmão, vamos dizer assim, para ter o que hoje Deus me deu. Mas eu sei que muita coisa foi pela influência, pela associação, estar no mesmo ambiente. Amém? E isso vai acontecer com você. Em nome de Jesus de Nazaré. Tem alguém nessa manhã que está doente, tem alguma enfermidade? Eu gostaria de mostrar para você, demonstrar para você que Cristo está nesse lugar. E Ele vai te curar agora. Você vai sair daqui curado. Isso, meu filho. Muito bem, fica de pé. Vem aqui.